E vamos de Chernobyl Feelings. Vamos para a nossa aulinha de radioatividade hoje. Então, a radioatividade está relacionada com átomos que são instáveis. Esses átomos instáveis, eles têm a capacidade de liberar partículas. Essas partículas podem ou não modificar outros átomos, modificar outras partículas. Então, essa emissão de partículas de algum átomo instável faz com que ele se sinta estável. Então, ele começa a emitir coisas que estão incomodando ele para que ele fique na sua forma estável. Esses átomos estáveis, eles emitiam partículas radioativas, que são as conhecidas como alfa, beta e gama. Existem outras radiações, porém as mais famosas, as mais conhecidas são essas três. Esse experimento ele determinou quais seriam essas radiações. Então foi colocado dentro de um inóculo de chumbo um material radioativo. Esse material radioativo ele foi submetido a placas carregadas eletricamente. E quando esses átomos que são instáveis, que são radioativos, começam a emissão dessas partículas, ao passarem entre essas placas com cargas positivas e negativas, elas foram desviadas. E assim souberam quais seriam, mais ou menos, a carga de cada uma dessas partículas. Por exemplo, aqui o beta ele foi desviado no sentido da placa positiva. O que isso quer dizer? Foi aqui, ó, no sentido da placa positiva. O alfa foi no sentido da placa negativa e o gama manteve-se aqui no meio. Então, o que aconteceu? Foi aí que suspeitou-se quais seriam as cargas dessas radiações. Então, aqui o alfa ele tem carga mais 2. Então, coisas positivas serão atraídas por cargas negativas. Então, por isso que alfa foi no sentido do polo negativo. O beta, que foi no sentido do polo positivo, tem carga menos 1. E o gama tem carga 0. As massas dessas partículas são 4 para o alfa, 1 para o beta e 0 para o gama. E elas são representadas dessa forma, através de um alfazinho, 4 em cima, que é a massa, e a carga dele vem embaixo. Beta, 1 em cima, e menos 1 aqui embaixo. Tem um menos aqui, um meninhos. E o gama com 0 de massa e 0 de carga. Aqui nós fazemos a análise do poder de penetração dessas partículas. O alfa está aqui em cima, a gente não consegue enxergar porque está no preto, ele tem um poder de penetração muito baixo, ele é parado por uma folha de papel. A partícula beta, ela consegue ultrapassar a folha de papel, porém ela é parada no nosso corpo, através da nossa pele, já é uma barreira dos raios beta. Aqui tem os raios X, que vocês podem usar como comparação também, que é parado pelo aço. Os raios gamas, eles conseguem ter um alto poder de penetração, então eles são muito perigosos por isso, porque eles conseguem ultrapassar todos os nossos órgãos, a nossa pele. Então, raios gama são muito preocupantes por conta disso. Porém, eles são parados por um concreto. E aqui também temos a presença de partículas de nêutron, que também tem um alto poder de penetração. Como vocês podem observar, ele consegue ultrapassar todos esses obstáculos, vamos dizer assim. Agora, aqui nós podemos observar o poder de ionização dessas partículas. O alfa tem um alto poder de ionização, tem uma alta capacidade de ionizar outros elementos. Por quê? Por ele ter uma carga positiva, o que acontece? Quando ele encontra algum elemento, ele vai ter uma força maior para conseguir romper essas ligações e assim gerar cargas positivas e cargas negativas. Então, poder de ionização é a capacidade que um elemento tem em arrancar elétrons de outro.
O beta tem um poder de ionização razoável e gama tem um poder de ionização baixo, até porque ele não tem carga. Então, o alfa, por ter uma carga positiva, ele está muito relacionado à capacidade que ele tem de ionizar algum elemento. O beta, que tem carga negativa, porém, ele tem um poder razoável, né? Apesar de ter carga, ele ainda tem uma carga menor do que alfa. Já o gama, ele não tem carga nenhuma, então o poder de ionização dele, de arrancar um elétron de alguma substância, é mínima. Aqui, nós vamos entender a primeira lei da radioatividade. O que seria essa lei? Quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa 4 unidades. Sim, quando a gente diz que seu número atômico diminui 2 unidades, está relacionado àquela carga positiva que o alfa tem. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui a gente tem o X, que tem massa A e número atômico Z. O alfa, quando ele emite uma partícula alfa, ele perde as unidades de número atômico e de massa. Então, aqui, o que acontece? O X ele vai se transformar em outro elemento com A, massa, menos 4 e número atômico, menos 2. Aqui no exemplo do urânio, a gente pode ver melhor. Quando ele emite uma partícula alfa, ou seja, quando ele perde uma partícula alfa, ele se transforma no tório, que é esse TH aqui. Então, 2, 3, 8, menos 4 vai ser 2, 3, 4. E o número atômico, que era de 92, foi para 90. Dizem também que o alfa ele é uma partícula idêntica ao hélio, porque ele também tem massa 2 e número atômico 4. Então, por isso que está sendo representado aqui pelo hélio, que são partículas iguais, praticamente. Então, eles têm o mesmo número de massa e o mesmo número atômico. Então, por isso que quando o urânio emite hélio, quando ele perde uma partícula de hélio, ele vai se transformar no tório. Então, é o mesmo princípio daqui. Só trocou o alfa pelo hélio. Quando a gente fala da segunda lei da radioatividade, nós estamos relacionando com o beta. Então, aqui, o seu número atômico aumenta uma unidade e o seu número de massa permanece o mesmo. Por quê? Porque o valor de massa de beta é igual a 0 e o número atômico é menos 1. Então, nesse caso, toda vez que vocês forem emitir partícula beta, vocês vão somar no número atômico e manter a mesma massa. Aqui a gente tem o exemplo do tório, que tem massa 234 e número atômico 90. Então, quando ele emite partícula beta, ele vai somar, vai ficar 91, e o paládio vai ser formado com o número de massa 2, 3, 4. Então, eles são isóbaros. Bom, finalizamos aqui a primeira parte da matéria. Nós falamos das partículas, das mais conhecidas, a primeira e a segunda lei. Agora, nós vamos focar nos tipos de reações nucleares. Nós temos as reações de transmutação, que se dividem em reações naturais, quando a gente fala de decaimento alfa e beta, ou seja, quando a gente vai montar uma equação, uma reação de decaimento, quer dizer que eu estou liberando, quer dizer que eu estou emitindo. Então, essa partícula vai estar do lado dos produtos, ó, depois da seta. Tá tudo bem? E quando a gente fala de reações artificiais, quando a gente quer transformar um elemento no outro de forma artificial, ocorre o bombardeamento. O que acontece? Eu estou bombardeando um elemento com alfa, ou beta, ou gama. Gama não vai fazer diferença. Então, alfa, beta e outras partículas radioativas. Então, aqui o nitrogênio, ele foi bombardeado com raio alfa e se transformou nesse isótopo aqui do oxigênio. Ele vai ter massa diferente, porém, é um oxigênio. Ele conseguiu transformar nitrogênio em oxigênio
de forma artificial. Ou seja, isso não acontece na natureza assim de boa, entendeu? E enquanto isso, ele também liberou aqui, ó, uma partícula aqui de próton. Nesse caso de reações naturais, decaimento de alfa e beta foi o exemplo que nós vimos anteriormente na primeira lei. Aqui o urânio se transformou em tório justamente por ocorrer um decaimento de partículas alfa ou também pode ser de beta. Quando ocorreu a fissão nuclear, que é um tipo de reação, na fissão nuclear é a divisão do núcleo de um átomo em dois núcleos menores, com liberação de grande energia. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, uma imagem da bomba atômica, porque foi esse o princípio da fissão nuclear que desencadeou na bomba atômica. Então, aqui, o que aconteceu? Eu tinha uma partícula, um elemento radioativo, que se dividiu em dois, ocorreu uma quebra, uma fissão, uma colisão por um nêutron, e assim ele foi dividido em partículas menores, em núcleos menores. Então aqui nesse GIF, vocês conseguem observar o que está acontecendo. Ó, o nêutron, a partícula de nêutron, colide com um núcleo radioativo. Ele se divide e produz outras 3 partículas de nêutron, essas bolinhas aqui cinzas. Então, um nêutron divide meu núcleo radioativo e produzem mais 3 partículas de nêutrons. Então, vocês imaginem, essas 3 partículas de nêutrons que foram produzidas também vão encontrar um núcleo radioativo. E assim, essas 3 partículas de nêutrons vão conseguir encontrar outros núcleos que também vão se dividir. Por isso que a bomba atômica foi tão catastrófica, porque no momento que eu colido com uma partícula, eu consigo produzir 3 e essas 3 vão colidir com outras partículas radioativas e daí de 3 vão para 6, de 6 vão para 9 e assim você consegue liberar uma energia muito grande, muito avassaladora. Já na fusão nuclear, nós dizemos que é a junção de 2 núcleos atômicos produzindo um núcleo maior. Esse processo libera uma quantidade colossal de energia, maior do que o processo de fissão. Então, na fusão, a gente está juntando e não fragmentando, como no caso da fissão. Então, aqui nesse caso, nós temos as partículas de deutério e trídio que vão se juntar. Quando elas se juntam em partículas menores, ela consegue emitir uma energia muito grande. Então, é essa energia, é esse tipo de reação, na verdade, que acontece com o Sol. Então, os especialistas, eles conseguiram determinar como o Sol tem tanta energia, libera tanta energia em forma de calor e por tanto tempo, justamente por conta dessas cadeias, dessas reações em cadeias que acontecem com a fusão nuclear. Então, aqui tem uma equação que ela vai te detalhando, né, através de uma equação global, você consegue observar que aqui nós temos hidrogênio de massa 1 e número atômico 1, que vai se transformar em uma partícula maior, que é o hélio, de massa 4 e número atômico 2. Então, de um elemento menor, eu produzi núcleos maiores. Em caso de tamanho de massa e na verdade, quantidade de massa e quantidade de número atômico. E além disso, também produzi aqui um raio, uma radiação beta. São outras partículas que vocês também podem encontrar por aí. Nós já falamos do alfa, do beta. Temos o próton também, que é considerado uma partícula nuclear, que tem carga mais 1, massa 1. O próton é diferente do beta, porque o beta tem carga menos 1, já o próton tem carga mais 1.
O nêutron, que tem carga 0 e massa 1. O pósitron, que tem carga 1 e massa 0. E o deuteron, que tem carga mais 1 e massa igual a 2. É representado por esse Dzinho aqui. O positron, ele também pode ser visto dessa forma aqui. Um Ezinho. Cortadinho. Também pode ser visto dessa forma. O positron. E chegamos à nossa última parte, que é a cinética radioativa. Eu tenho alunos que precisavam assistir só essa parte aqui, de cinética radioativa. Mas foi bom que vocês fizeram uma revisão aí de radioatividade. Como eu sempre digo, a vida não é um morango ao leite. O que seria o tempo de meia-vida? Que ela está muito relacionada à cinética radioativa. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a atividade do elemento radioativo seja reduzida à metade da inicial. Ou seja, após esse período de tempo, metade dos radioisótopos terão sofrido desintegração radioativa. O tempo de meia-vida ele é muito utilizado para determinar o tempo de vida de algumas coisas. Então, é muito utilizado pelos historiadores para determinar quantos anos tem uma múmia que eles acharam agora, quantos anos tem uma rocha, isso é muito visto também pela galera que faz geografia. Quanto tempo tem algum tipo de fóssil. Então, o tempo de meia-vida ele é muito utilizado para isso, para determinar esse tipo de coisa. Então, aqui nós temos a representação dos radioisótopos, que eles têm massa inicial, aqui todo mundo aqui vermelhinho, que são os radioisótopos, passa um tempo de meia-vida, ele cai pela metade, essa massa cai pela metade. Os demais radioisótopos, eles se tornam não radioativos. Passa mais um tempo de meia-vida, metade dessa galera aqui sofre uma desativação. E assim por diante, até não restar nenhum. Então, o tempo de meia-vida vai ser isso. A massa vai caindo pela metade a cada tempo. Aqui eu peguei uma tabela que mostra o tempo de meia-vida de alguns elementos químicos. Tem o urânio, que tem 7,1 vezes 10 a 8 anos, que é o tempo de meia-vida desse radioisótopo aqui. Então, olha só quanto tempo ele demora para se desintegrar pela metade. Então, ele dura aí por muitos e muitos anos. Enquanto o astato, ele dura 10 elevado a menos 4 segundos. Então, ele tem um tempo de meia-vida bem curtinho. Então, ele tá lá, numa piscada de olhos, ele já sumiu, já não existe mais. Vocês também podem identificar esse tempo de meia-vida através do gráfico. Esse gráfico, ele vai te mostrando aqui, ele tem no eixo Y 1 kg, que é a massa total, e os anos que vão se passando. Então, aqui no tempo inicial, nesse início aqui dos anos, eu tinha 1 kg. Passou 1620 anos, caiu pela metade. Então, esse daqui está sendo o primeiro tempo de meia-vida. Partiu para 3.240 anos, mais uma metade, se foi. Então, estão sendo vários tempos de meia-vida, até toda essa quantidade de 1 kg sumir. Então, olha só, vai decaindo a massa desse radioisótopo. Nós temos duas formas de calcular isso. Nós temos a primeira equação, que diz que a massa vai ser igual à massa inicial, aliás, massa residual, falando bonitinho aqui, ó, como na legenda, vai ser igual à massa inicial, que é M0, sobre 2 elevado a quantidades de meia-vida. Então, os tempos vão passando, vocês vão contando quantas meia-vidas ocorreram.
Ou vocês podem jogar aqui na fórmula. A fórmula é x igual a tempo sobre o tempo de meia-vida. Deixa eu explicar melhor para vocês. Aqui nesse exemplo, ele está falando assim. Os Curie empreenderam uma elaborada análise química da uranimite, separando seus numerosos elementos em grupos analíticos, sais de metais alcalinos, de elementos alcalino-terrosos, de elementos de terras raras. Os Curie continuaram a analisar os resíduos de uranimite e em julho de 1898 obtiveram o extrato de bismuto, trocentas vezes mais radioativo que o próprio urânio. Considerando a meia-vida do bismuto, de massa 214, que é de 20 minutos, uma amostra inicial de 100 gramas de bismuto, a quantidade restante de bismuto dessa amostra que o casal Curie observaria passada 1 hora seria de... Então, beleza, a gente tem a massa aqui inicial, a massa residual. Nós temos o tempo de meia-vida, que é de 20 minutos. E ele quer saber o quanto restou desse bismuto, desses 100 gramas, quando passasse 1 hora. Então, ou vocês podem analisar de certas formas assim. Olha, 1 hora tem 60 minutos. Então, a cada 20 minutos, eu tenho um tempo de meia-vida. Essa quantidade, ela vai cair pela metade. Então, de 20 em 20 minutos. Então, eu vou ter quantos tempos de meia-vida aí? 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. Então, são 3 tempos de meia-vida, até completar 1 hora. Então, vocês podem calcular assim, na mente, ou vocês podem colocar... O meu tempo total foi de 60 minutos, sobre o meu tempo de meia-vida, que foi de 20 minutos. 60 dividido por 20 dá 3. Então, 3 tempos de meia-vida aí. A massa vai ser igual a 100 gramas, que foi a massa inicial, dividido por 2, elevado pelo tempo de meia-vida, que é 3. Então, o total foram 12,5 gramas. Então, passada 1 hora, a massa seria de 12,5. Agora, vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Vida média. A vida média determina o tempo que os átomos de uma amostra radioativa levam em média para se desintegrar. É estatisticamente o inverso da constante radioativa, que é a quantidade de átomos que se desintegra na unidade de tempo. Então, aqui nós temos a constante, que é esse lambda. Então, aqui a gente consegue identificar a quantidade de átomos que se desintegra em um determinado tempo. Então, aqui nesse ΔN significa número de átomos desintegrados. O N0, número de átomos existentes inicialmente, e o lambda é nossa constante radioativa. Enquanto Vm seria a vida média, que é igual a 1 sobre o nosso lambda, a nossa constante radioativa. Vamos observar isso na prática. Durante uma pesquisa científica, observou-se que, decorridos 6 minutos de constantes emissões radioativas, a quantidade de átomos ainda não desintegrados se encontrava na ordem de 2 vezes 10 a 23 átomos. Aos 7 minutos, uma nova análise indicou a presença de 18 vezes 10 a 22 átomos não desintegrados. Então, decorridos 6 minutos, ele tinha essa quantidade aqui. Passou 1 minuto, ele tinha essa quantidade aqui. Ele quer saber, na letra A constante radioativa do material utilizado na pesquisa, ou seja, meu lambda. Então, lembre-se, lambda é igual a ΔN sobre T dividido por N0. Então,
Beleza. Vamos determinar essa variação de números de átomos. Então, isso fica em módulo, tá, gente? O valor não fica negativo. Então, transformei esse 18 vezes 10 a 22 em 1,8 vezes 10 a 23, para ficar na mesma base dos átomos de cima. Então, 1,8 vezes 10 a 23 menos 2 vezes 10 a 23, que são os números de átomos iniciais e finais. Então, cheguei ao meu valor de ΔN, 0,2 vezes 10 a 23. Apliquei na fórmula. Lambda vai ser igual a ΔN, 2 vezes 10 a 22, porque eu multipliquei por 10, tá bom, gente? Só para eu ficar com 2 e não 0,2, que fica mais fácil para trabalhar. Então, nesse caso, eu desci com um zero e ficou 2 vezes 10 a 22. Dividido por 1. 1 é o meu tempo. Lembra que no começo passado foram decorridos 6 minutos? E aos 7 ele determinou essa quantidade de átomos não desintegrados? Então, se passou 1 minuto sobre 1. Dividido pelo meu número de átomos inicial, que foi 2 vezes 10 a 23, tá aqui em cima. Logo, meu valor de lambda ficou 1 sobre 10 por minuto. Muito que bem. Aqui na B, ele me diz o tempo de meia-vida, VM, dos átomos da amostra radioativa. Então, ele quer saber o meu tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida vai ser igual a 1 sobre o lambda. Então, nesse caso, aplicação de fórmula mais uma vez. 1 sobre 1 dividido por 10. Ó, esse é o valor de lambda. Logo, eu determinei o tempo de vida média, que foi 10 minutos dos átomos dessa amostra radioativa. E assim, nós determinamos o VM e o nosso lambda aqui, nossa constante. E assim nós finalizamos nossa aulinha de Chernobyl. Gente, eu não falei muito sobre os desastres radioativos, etc., porque vocês podem encontrar aí no YouTube, tem série falando sobre isso. E provavelmente vocês já devem ter visto muitos documentários e muitas aulas a respeito desse assunto. Então aqui foi só um review sobre o que vocês podem aprender com a parte de radioisótopos. Também está muito associado com medicina, com a farmácia. Existem muitos medicamentos que são radioativos, como o próprio contraste, né? Então, não para apenas nessa parte de desastres, mas eles são muito utilizados com outros fins. Aí, nossas hidrelétricas também, tem outras... Estão construindo, né? Começou em 2019, uma fábrica de fusão nuclear, que acontece com o Sol, mas antigamente eles não conseguiam reproduzir por ser muito caro. Você produz muito mais energia, é produzido muito mais energia, com o caso da fusão nuclear. A gente precisa de um ambiente mais controlado para que ocorra essa fusão nuclear, então é mais seguro do que a fissão e outros métodos de reações com radioisótopos, né? Muito mais seguro para a natureza, muito mais seguro para a gente, porém muito caro. Mas já está em construção aí uma fábrica que está previsto começar a funcionar em 2040, de fusão nuclear, que daí a quantidade de energia vai ser exorbitantemente maior. E é isso. Beijo, gente. Fui.